Sejam bem-vindos. O tema da exposição hoje é tutela da evidência, direitos fundamentais e eficiência. Nós vamos conversar um pouco sobre como que o princípio da eficiência, consagrado na Constituição Federal, pode auxiliar em uma melhor prestação jurisdicional. O meu tema, portanto, trata dos direitos fundamentais, a partir então de uma visão de eficiência na prestação da tutela jurisdicional. Nós sabemos hoje que a Constituição Federal não deve mais ser vista apenas do ponto de vista de garantias de direitos do cidadão em face do Estado. Hoje o mais importante é considerar os valores e os princípios e os direitos previstos na Constituição como direitos fundamentais, ou seja, como algo positivo em relação àquilo que é assegurado ao cidadão. O dever, portanto, do Estado assegurar determinados direitos numa atuação positiva. Em relação a isso, quando a gente fala da tutela jurisdicional, há uma série de direitos fundamentais que devem ser respeitados. E as normas previstas na Constituição servem como uma espécie de farol para iluminar toda a análise, interpretação e aplicação das próprias normas do Código de Processo Civil. Dando como exemplo o direito fundamental que hoje existe, a duração razoável do processo. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e ele deve ser visto como algo que assegure uma implementação realmente de uma celeridade maior na prestação jurisdicional. E de que forma a tutela da evidência, esta técnica processual que foi ampliada pelo Código de 2015, pode assegurar então uma maior eficiência na prestação jurisdicional e a aplicação, então, do direito fundamental à duração razoável do processo. É isso que nós vamos ver nesta exposição de hoje. Então, já dando início àquilo que eu gostaria de falar a respeito desse tema, eu gostaria de lembrar que o Código de Processo Civil de 2015 tem uma preocupação muito forte com estes direitos fundamentais. Tanto é assim que o legislador optou a estabelecer as normas fundamentais do processo. Hoje o Código, diversamente do que acontecia com o Código 73, inicia o seu próprio texto, no livro 1, com 12 artigos que são considerados as normas fundamentais do processo. E dentre essas normas fundamentais, o artigo 1º traz algo que poderia parecer até desnecessário, mas que é extremamente importante. O legislador deixou claro no artigo 1º que todas as demais normas do Código de Processo Civil devem ser interpretadas e aplicadas de acordo com os valores constitucionais. Muitas pessoas poderiam dizer, puxa, mas isso nem é necessário, na medida em que todos sabem que a Constituição é a norma fundamental no nosso sistema jurídico. Mas, por outro lado, é importante reiterar essa necessidade de que a leitura, interpretação e aplicação das normas processuais tenham justamente esta base, esses valores constitucionais. São eles que deverão, então, guiar toda esta aplicação das normas. E aí, quando a gente fala em tutela da evidência, é importante entender do que realmente se trata. A tutela da evidência não é uma forma de tutela jurisdicional, é importante que se esclareça isso. Poderia se pensar que é um outro tipo de tutela. Na verdade, ela é uma técnica processual para assegurar um melhor equilíbrio na distribuição do ônus do tempo no processo. Vejam como é interessante. A tutela da evidência permite que em determinadas circunstâncias, diante de uma probabilidade do direito do autor e de uma fragilidade da defesa do réu, o juiz possa antecipar os efeitos do provimento final. Isso permite uma melhor celeridade no processo, sem, contudo, violar a preocupação, então, de juízo de certeza, de segurança jurídica. É por isso que a tutela da evidência tem tanto valor. Ela consegue, ao mesmo tempo, assegurar a aplicação prática dos valores de celeridade e certeza, sem abrir mão, portanto, da necessidade que todos temos na prestação jurisdicional de uma segurança jurídica e da busca, portanto, de um juízo de certeza. Tutela da evidência é, portanto, como eu mencionei, uma técnica processual e é uma forma, sim, de tutela provisória.
Qual a especificidade dela? Quando a gente fala em tutela provisória, nós temos duas modalidades: tutela de urgência, baseada em periculo in mora, e tutela de evidência, que é justamente essa técnica que permite a antecipação da realização prática do direito sem a necessidade de haver uma situação de urgência. Ou seja, mesmo nos casos em que não há um perigo nesta demora da prestação jurisdicional, porque não há nenhum risco de perecimento do direito, mesmo assim há uma possibilidade de antecipar o provimento final, porque surge uma outra necessidade de celeridade. Esta outra exigência, então, de uma decisão mais célere, não decorre, como eu mencionei, de um perigo, mas decorre do interesse, então, de uma justiça imediatamente eficaz. Vejam que quando a gente fala, então, em tutela da evidência, nós estamos considerando não a urgência, não aquela premência, aquela necessidade de uma liminar para evitar o perecimento de um direito. Mas nós estamos tratando também de um provimento que pode ser inclusive liminar para antecipar, justamente porque o decurso do tempo se mostra injusto naquela situação concreta que está sendo examinada, justamente em virtude das diferentes probabilidades entre o que alega o autor e o que alega o réu. Quando nós falamos de processo judicial, fica claro que normalmente ao longo do procedimento as probabilidades da existência do direito do autor e as probabilidades da existência do direito do réu passam a ser diferentes, ou seja, nem sempre elas são equivalentes. E a tutela da evidência trabalha justamente com isso, com a possibilidade então de um efeito prático quando há uma diferença entre essas probabilidades. O juiz já sabe, já percebe antes do final do procedimento quem provavelmente terá êxito na demanda. E, portanto, percebendo isso, ele já antecipa para esse provável vencedor os efeitos concretos daquela prestação jurisdicional. E ele faz isso sem dispensar a continuidade da instrução, porque ainda existem provas requeridas pelo réu. Mas a partir deste momento em que fica clara que a probabilidade de êxito é muito maior do autor do que do réu, ele já pode antecipar, fazendo com que o custo dessa demora não pese apenas mais nas costas do autor e, portanto, seja distribuído de uma forma mais justa dentro do processo. Então, a lógica que está por trás da tutela da evidência é exatamente esta: distribuição do ônus do tempo no processo, como há muitos anos defende no Brasil o professor Luiz Guilherme Marinoni. Nós percebemos aqui que há uma preocupação, então, de um equilíbrio maior entre o que alega o autor e o que traz o réu. Mas esta tutela de evidência, portanto, essa técnica processual, como eu mencionei no início, deve ser aplicada e utilizada nos casos concretos com base nos princípios fundamentais, nos direitos, então, assegurados através da Constituição. E quais são eles? Em primeiro lugar, a ideia de isonomia. Nós sabemos que o princípio da igualdade é um dos mais importantes no Estado democrático de direito. E quando nós falamos em princípio da igualdade, nós devemos considerar não apenas a igualdade entre as partes, mas também a igualdade entre os direitos. Ou seja, não é justo dar um tratamento igual para direitos que não têm a mesma conotação. Dou um exemplo que deixa mais clara essa situação. Se já há no processo um direito que é evidente, dar tratamento a esse direito da mesma forma que uma outra pretensão que não é tão evidente, significaria tratar de uma forma desigual situações, então, que não justificariam esse tratamento. Ou seja, é importante nós darmos um tratamento diferenciado a situações que são diferenciadas. Um direito evidente merece um tratamento muito mais célere, muito mais efetivo do que um direito que ainda depende de uma grande comprovação. Nesse sentido, a tutela da evidência traz isonomia, não só no sentido de paridade no tratamento entre as partes, mas principalmente de tratamento desigual para aquilo que é desigual.
porque nós sabemos que quando a gente fala em igualdade, nós também estamos considerando tratamento diferenciado para situações distintas. Então, este é o outro lado do princípio da isonomia. E a tutela da evidência, então, permite essa aplicação deste valor tão importante no nosso Estado democrático de direito. Um outro princípio extremamente importante no processo civil é, como eu já mencionei no início, a duração razoável do processo. E a tutela da evidência permite, ao distribuir esse ônus da espera no processo, uma melhor celeridade processual, assegurando então essa duração que deve ser razoável. Não faz sentido fazer com que o autor tenha que esperar um longo tempo na realização, por exemplo, de uma prova pericial que quem requereu foi o réu, quando ele, autor, já fez prova suficiente dos fatos constitutivos do seu direito. Portanto, duração razoável é também obtida através dessa técnica da tutela da evidência. Além disso, há um outro princípio extremamente importante quando nós falamos em Estado democrático de direito, que é o princípio da eficiência. O serviço público hoje, e aqui nós falamos da prestação jurisdicional, que é um serviço público, deve ser prestado de uma maneira eficiente. Significa que nós devemos ter uma equação equilibrada entre os custos, os recursos financeiros e humanos e os resultados que são obtidos através deste serviço. Para nós termos eficiência, nós teremos bons resultados com o menor custo possível. E a tutela da evidência permite, por se tratar dessa técnica que acelera então o resultado concreto do processo, permite uma maior eficiência. A parte que sofre os efeitos concretos da tutela da evidência, tendo, por exemplo, que já depositar um valor em juízo, já realizar alguma prestação, uma obrigação de fazer, ela pensará duas vezes antes de procrastinar o processo, na medida em que aquele efeito concreto já foi obtido. Isso leva, então, nos processos, a um interesse maior de conciliação, a busca de acordos. Na medida em que as pessoas sofrem o efeito da tutela da evidência, elas passam a ver, então, a continuidade do processo de uma outra forma. A tutela da evidência, nesse sentido, estimula os acordos judiciais e diminui o que é mais importante, o intuito procrastinatório da parte. Vejam que o réu, que já teve que fazer esse depósito de um valor em juízo ou já teve que prestar essa obrigação, ele não terá mais interesse em procrastinar o feito. E isso é extremamente importante em termos de eficiência. Portanto, a técnica, ela assegura não apenas um resultado que é extremamente importante para o autor, mas também um resultado melhor do ponto de vista do sistema, da gestão de processos, na medida em que nós podemos ter comportamentos processuais mais adequados, podemos diminuir aquilo que é tão ruim no sistema, que é a litigância de má-fé, que é a protelação, que é a conduta abusiva do réu. Então, essa tutela da evidência é uma técnica que assegura também eficiência na prestação do serviço público da justiça. E de que forma, então, o Código de 2015 trouxe a tutela da evidência? Ele ampliou aquilo que já estava previsto no Código 73. A tutela da evidência vinha prevista no artigo 273, inciso 2º do Código Buzaide, do Código 73. Mas o legislador de 2015 ampliou-a significativamente. Além da possibilidade dela ser aplicada com base no inciso 1º do artigo 311, que trata das situações de abuso, o legislador trouxe várias outras hipóteses em que também é possível antecipar o resultado final do provimento jurisdicional. A primeira hipótese, então, como eu acabo de mencionar, o inciso 1º trata do abuso. Ou seja, sempre que houver uma defesa abusiva, procrastinatória por parte do réu, é possível antecipar os efeitos da decisão final. É verdade que o legislador não trouxe, neste inciso 1º do artigo 311, a exigência de probabilidade do direito do autor. Mas como nós estamos falando em tutela de evidência, que é uma espécie de tutela provisória, é evidente que, apesar da omissão do legislador nesse inciso 1º,
sempre será necessário também que o direito do autor se mostre provável. E na medida em que há abuso do direito do réu, dificilmente não haverá probabilidade do direito do autor. Essa probabilidade do que alega o requerente no processo judicial e o abuso por parte do réu são como que realidades que interagem. Sempre que o réu abusa do seu direito, há um aumento da plausibilidade do direito do autor. Isso fica claro para o judiciário. E esse é o momento, então, em que já é possível antecipar os efeitos do provimento final. Além desse inciso primeiro, o inciso segundo traz aqui a previsão também desta técnica sempre que nós tivermos decisões pacificadas e que sejam vinculantes e orientadas pelos tribunais superiores. O inciso segundo, portanto, do artigo 311 prevê antecipação da tutela quando nós tivermos julgamentos de casos repetitivos ou súmulas vinculantes. Isso significa que o autor pleiteia a realização de um direito com base em uma orientação já pacificada nos tribunais superiores. Nesse sentido, havendo então uma decisão que seja vinculante, e hoje o Código traz essas decisões vinculantes no artigo 927, é possível ao juiz antecipar a tutela. Uma questão aqui deve ser ressaltada em relação ao inciso segundo. O legislador, nesta hipótese, disse menos do que deveria. O artigo 311, inciso 2º, traz a previsão apenas de súmulas vinculantes e julgamentos repetitivos, mas existem outras hipóteses de decisões que também são vinculantes, também criam, portanto, a obrigatoriedade de respeito ao que nós chamamos hoje dos precedentes judiciais. Dentre eles, por exemplo, as súmulas dos tribunais, mesmo que não tenham caráter vinculante. Hoje, o Supremo Tribunal Federal emite súmulas com caráter vinculante, mas as outras súmulas, inclusive do STJ, têm também a mesma importância no sentido de formar, então, a orientação que é obrigatória para todos os outros tribunais. E, portanto, nós devemos aplicar o inciso 2º não apenas em relação às súmulas vinculantes, mas a todas as orientações já pacificadas em súmulas de outros tribunais. Na prática, este inciso 2º vem sendo aplicado bastante na área tributária, por exemplo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e, portanto, em caráter vinculante, de que o ICMS não incide na base de cálculo para o recolhimento de PIS e COFINS. Portanto, há uma orientação já sobre esta forma, qual seria essa base de cálculo, excluindo o ICMS. Isso faz com que inúmeras empresas tenham conseguido já na Justiça, principalmente nos tribunais regionais federais, decisões com base em tutela da evidência, dispensando, portanto, o recolhimento através com a incidência do ICMS. Então vejam a importância de que uma decisão do Tribunal Superior, no caso aqui do próprio Supremo, facilita a aplicação, então, destes direitos das pessoas no sistema jurídico. Traz não apenas a ideia de coerência e respeito aos precedentes, mas também de uma duração razoável do processo. O juiz, desde logo, antecipa com base nesta orientação dos tribunais superiores. Além do inciso 2º, há o inciso 3º do artigo 311 que também trata da possibilidade de antecipação. E aqui são aquelas situações do antigo contrato de depósito que tinha um procedimento específico, um procedimento especial no Código 73, mas que acabou sendo esvaziado pela súmula 25 vinculante do Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade da prisão do depositário infiel. Então, na medida em que houve essa redução da eficácia, digamos assim, do contrato de depósito nesse procedimento especial, o legislador agora de 2015 procurou assegurar uma eficácia maior para essas situações em que já há claro direito da parte do autor. Então, nessas questões de contrato de depósito, será possível também a tutela da evidência. Isso está previsto, então, no inciso 3º. E, por fim, o inciso 4º do artigo 311 trata da possibilidade de antecipar sempre que eu tiver uma prova relevante do ponto de vista do que disse o autor, a que o réu não consiga contrapor
com uma prova que gera uma dúvida razoável. Essas são as situações em que, depois das alegações das partes, as provas também mostram uma disparidade do ponto de vista da probabilidade de êxito. Nesses casos, também é possível antecipar. E aí haverá uma pergunta: puxa, mas se eu já tenho prova, por que eu já não posso julgar em caráter definitivo, com cognição exauriente? E daí nós já teríamos uma sentença. Vejam, o julgamento então antecipado do feito, que eu consigo através de uma sentença, ele só é possível quando não existe qualquer outro requerimento de prova, ou quando há esse requerimento, mas o juiz entende que essa prova é absolutamente desnecessária. Em todas as outras situações em que há o requerimento de prova, mas o juiz entende que há uma necessidade de continuidade da instrução, ele não pode dar sentença, sob pena de cerceamento. Ele tem que então antecipar a tutela, para já oferecer os efeitos práticos da prestação jurisdicional, apesar da continuidade da instrução processual. Então vejam que a tutela da evidência, ela traz uma possibilidade de uma prestação jurisdicional mais eficiente, com base nos direitos fundamentais, e isso é extremamente importante para o sistema. Mas para que ela surta realmente resultados concretos, é preciso uma mudança de mentalidade. É preciso entender que o judiciário não deve julgar apenas quando houver um juízo de certeza. Ele deve se valer do juízo de probabilidades. Tutela provisória e tutela de evidência é uma espécie de tutela provisória, tem este valor. A possibilidade então de se antecipar com base na mera probabilidade. É uma mudança cultural, porque nós sabemos que é uma tendência em não antecipar quando não há urgência, mas é algo extremamente importante em termos de uma nova exigência de celeridade no processo judicial. Eram essas as principais ideias que eu gostaria de dividir, deixando aqui a possibilidade de outros encontros para tratarmos também de outras técnicas processuais. Obrigada.